consegue fazer. E Isso aí. várias outras questões, entendeu? Parece que era muito simples isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no passado e pegar a base. Qual é a base? Lei de processo administrativo, que é o que dá base. Tem uma portaria conjunta do Ministério do Planejamento na época e do Ministério da Justiça, que vai falar sobre o SEI, muito grande essa portaria, e outros documentos em si, até o direito administrativo, também a parte lá de atos administrativos, de poderes, a gente poder trabalhar melhor no SEI. Enquanto focar só no SEI, qualquer tipo de porcaria vai aparecer. Perfeito. A sua leitura do SEI enquanto veículo, né, e não confusão com o processo em si é perfeita, né? Eu penso da mesma forma, e já falei isso aqui várias vezes, né? Inclusive, a gente tem procedimentos aqui internos, né? Por exemplo, só quem pode encerrar processo nas unidades é a autoridade, né? Então, assim, nem eu, que vamos dizer, sou equivalente a um coordenador geral, né, DS4, eu não posso encerrar processo. Eu sugiro, eu proponho o encerramento do processo por conta desse tipo de coisa, porque às vezes vai alguém lá e encerra inadvertidamente o processo. E aí? Ninguém acha mais, fica perdido. Então, até esse processo de permissões, né? Claro que ele pode ser customizado pela área de TI, que é importante que isso aconteça, mas lá, por exemplo, outra coisa, questão de formalística mesmo, né? Acabou se vendo que criou um monte de tipo de documento diferente, né? E aí, de um determinado momento, quando você puxa lá a árvore de tipos de documento, tinha uma miríade de coisa lá. E aí a área falou o seguinte, ó, só pode criar tipo de documento que tenha previsão em norma. Porque senão vira bagunça, cada um quer chamar de ser um troço lá. Eu tenho um documento que só tem aqui no meu setor, que só eu faço aqui. Então também acabaram com isso. Então é um sistema que a gente teve muitos ganhos com ele, né? Mas, por exemplo, ó, você vê outra coisa. Eu já trabalhei em organização pública federal que o SEI, eu digo assim, o acesso ao SEI fica web. Eu posso entrar da minha casa no SEI. Eu já trabalhei em organização que você não consegue entrar do SEI externo. Você só consegue entrar do SEI então, dentro da rede, ou por VPN, ou com uma ligação direta, uma máquina virtual. Então, cada organização ela tem, vamos dizer assim, liberdade, a vantagem do SEI, eu acho, assim, que ele é customizável, né? Minimamente, ele consegue aderir ali às políticas e às diretrizes de segurança da informação e as práticas administrativas daquele órgão, daquela entidade. Beleza, amigos? Mais algum comentário aí? Alguma consideração? Caso negativo, amigos, então eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, tá? Amanhã, 8h30, a gente está aí para a nossa aula. E quem não registrou a presença, pode registrar lá. O link também está lá no mesmo lugar, lá no Teams, tá bom? E estou à disposição aí, caso alguém queira ficar até um pouco mais aí para conversar algum tempo. A gente acaba tendo que emular nas aulas remotas aquele negócio, que acaba a aula, o professor fica sentado na mesa, e sempre chega alguém para conversar, tomar um cafezinho, né, jogar uma conversa assim, falar sobre algum caso. Então, estou à disposição de vocês aí. Diga, Jefferson. Peraí, professor, eu só vou ficar um pouco depois, porque como eu faltei aquelas aulas, só para poder ver com o senhor o que as coisas que devem fazer, tá? Aí eu vou ficar Beleza. aguardando. Claro, vamos lá, vamos fechar isso aí. Tá bom, amigos? Então, ó, estão liberados. Bom almoço a todos aí. Bom trabalho aí. Boa tarde para todos. Amanhã, 8h30, a gente está de volta aí junto, viu? A nossa penúltima aula da nossa disciplina. Beleza. Professor Rogério, Diga, meu amigo. uma duvidazinha aqui. Eu não lembro. O link da chamada é o mesmo? É o Sempre mesmo. Sempre o mesmo. Ah, tá. Eu tô Tá comendo bom? mosca. Fico achando que cada aula você. Não, mas isso aí, amigos, é porque a gente precisa fazer tem uma lista de presença, né, que a gente tem que caminhar aí pro Ministério, mas podem ficar tranquilos, até porque se eu tiver qualquer dúvida, por exemplo, for reprovar alguém por falta, né, acredito que não vai ser o caso, eu não vou fazer isso sem olhar a gravação antes, ver se de repente não foi um erro, tá? Pode ficar tranquilo. Não, show de bola. Tá? Valeu. Porque quando vocês marcam a presença lá, fica carimbada a data e a hora, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter 6 entradas de presença lá, se você veio nos 6 módulos síncronos, né?
beleza? Ah, beleza. Eu vou pôr aqui agora o chambaril no fogo, que ele está temperado, entendeu? Ô, meu amigo, não brinca com isso não. Rapaz, sabe, a situação de carne tá feia, cara. O rabo, eu fui ver o rabo bovino aqui, Não dá tá não. R$ 36 o quilo, cara. Aqui tá 49 o quilo. Você tá doido, tá muito caro. Então, meu amigo, eu tô indo hoje aqui, sabe o quê? De coxa e sobrecoxa. Uma delícia Pronto. também. Na Boa panela pedida. de pressão, ó. Boa pedida. Tu joga coxa e sobrecoxa na panela de pressão, lapa uma cebola para dentro, uns tomates, um pimentãozinho, chapa a panela de pressão, deixa aquilo ali fervendo, depois fica, ó, show. Eu achei o chambaril, que é o ossobuco lá no Rio de Janeiro, né? Eu achei a R$18,90, devo comprar um pedacinho. Eu gosto muito, cara. Pô, adoro um chambaril, rapaz. Muito bom. Não falou. Bom almoço para todos aí. Falou, Rogério. Um grande abraço, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Falou, Aurélio. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Beleza. Meu amigo Jefferson. Professor, pois é, eu vi lá que o senhor encaminhou aqui de eu fazer entregar aquelas 2 laudas, né, da proposta de legislação de alteração da lei de improbidade administrativa, né? Eu tenho acompanhado só noticiário só, né? Mas, assim, tranquilo, isso aí eu vou conseguir fazer. Eu só queria ver com o senhor, era a questão se ficou alguma outra atividade para fazer, ou alguma coisa, porque eu vi que tem uns grupos, aí eu não estou assim, eu não estou acompanhando bem o que tem que fazer. Mas olha só, a questão lá que eu te passei em relação à primeira e à segunda aula, ela é até 2 laudas, tá? É um limite, tá bom? Então você não precisa escrever 2 laudas, são até 2 laudas, até porque é um tema em que o que eu pedi ali para você é uma coisa muito sintética, né? Para que você resumisse no que consiste, assim. Imagine que você vai conversar com alguém que está por fora desse PL. O que esse PL está propondo em relação à lei de probidade administrativa? Você vai dizer isso, aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso aqui, tá bom? Você perdeu mais alguma aula além das 2 primeiras? Não, né? Não, foi só sexta e sábado. Não, então você tá kit, meu amigo. Só desenrolar essa tarefa aí. Mas, assim, é uma coisa simples, tá? Não é simplória, né? É uma coisa simples. Não, então, sim. Tá? É um resumo mesmo, tá? Até porque eu fico pensando, né? Quando você me pediu uma tarefa para substituir, e é uma questão aqui da UNB, né? Que a gente tem essa política, eu fiquei pensando, poxa, eu vou passar um negócio que seja útil, né? Porque talvez se não fosse essa tarefa, você talvez ia ficar desatualizado em relação a esse PL. E aí ele vai proporcionar que você se aprofunde minimamente. Ele é um trabalho simples, não é um trabalho simplório, tá? Mas é um trabalho simples. É objetivo sem ser superficial. É simples sem ser simplório, beleza? Não, beleza. É só para saber se eu tinha que fazer mais alguma coisa, porque eu vi um negócio de um grupo, alguma coisa assim, eu estava por fora. Mas beleza, tá. Tranquilo. Não, tá safo. É isso mesmo, Jefferson. Falou? Obrigado aí. E obrigado aí pelas tuas participações hoje, tá, cara? Enriqueceu bastante a aula aí. Sabe por quê, professor? Porque, assim, quando a gente vai estar falando sobre controle, né? Aí eu estava pensando muito, assim, né? Essa questão o senhor até colocou que a nova lei vai trazer o princípio lá da segregação das funções, né? Aí eu estava pensando, no depósito, quando eu trabalhei no depósito, todo o processo de compra, até o Vitor comentou um pouco, né? Ele utiliza a segregação das funções, porque quem atesta a nota fiscal é quem recebe o produto no depósito. Então, é diferente. Não é o fiscal que vai atestar, era nós que recebíamos o produto no depósito. Eu recebia lá, aí recebi o produto, nota fiscal, assinava. Depois tinha comissão de recebimento. Aí depois ia para frente até chegar o pagamento em si, entendeu? Então, assim, eu acho que a única coisa que... Eu até ia comentar, mas isso é muito longo. A única coisa que eu sentia falta é que nós não éramos acompanhados por farmacêutico em regra. Porque eu sou administrativo, eu não tenho condições de olhar o produto, a qualidade do produto. Isso é área de farmácia. Então, isso era uma falha na segregação das funções. E, às vezes, dava problema, porque até na hora de expedir o medicamento, era bom que fosse acompanhado por farmacêutico, porque senão pode congelar o produto, igual aconteceu com as vacinas da Janssen. E era comum, às vezes, cancelar, entendeu? Uma ampola de, por exemplo, Soliris, que era caríssimo, 18 mil, 14 mil reais, uma ampola. Você
depende da quantidade de gelox que você botava no isopor, você congelava o produto. Então, assim, era uma falha nessa segregação. Eu, como expedidor administrativo, não tinha condições, no entanto, que eu me recusei várias vezes de falar sobre a qualidade do produto. O quantitativo, sim, a qualidade, não. Então, ficava faltando essa parte aí. Mas, assim, já era uma regra, já a segregação de funções. Eu já passei por uma situação muito semelhante, meu amigo, numa unidade de alimentação e nutrição, né? Então, eu não sou nutricionista, né? Eu entendo de comer, eu não entendo Eu de também. comida. Então, é aquele negócio, chegava lá, pô, uma carga lá de carnes e derivados. Aquilo ali tem que pegar, tem que abrir, tem que pesar, tem que ver, por exemplo, arroz, por exemplo, grãos de uma maneira geral, tem que ver tempo de cocção, rendimento e tal. São coisas que eu não tenho nem meios de fazer isso, entendeu? Então, nessa ocasião, eu consegui articular lá que todo esse processo ia ser precedido por uma etapa de verificação pela área técnica. E depois eu só ia testar lá, tipo assim, né, com base numa documentação comprobatória de que aquilo foi visto por quem entende. Porque eu não tenho a menor condição. Como é que eu vou receber uma carga de banana lá? Eu só sei comer banana. Eu não sei se a banana está boa, está com mancha, está com... Eu não sei disso aí, entendeu? Inclusive... eu acho que a banana já meio passada ela é até mais gostosa do que a banana verde, né, rapaz? Então, eu sou suspeito para falar. Agora, isso aí é realmente o que você falou, né? Tem que ter uma etapa intermediária de um farmacêutico, por exemplo, ele dá lá a conformidade, né, de que aquilo ali está de acordo com o termo de referência, com a nota de empenho, e aí sim você vai fazer lá o recebimento definitivo, né? Que em alguns casos o recebimento definitivo ele se confunde com... Não tem recebimento provisório, na verdade, né? O recebimento provisório já é definitivo, né? Nesse caso, sim. Não, beleza, eu vou dar uma lida lá naquele material do Google Drive que o senhor botou lá. Obrigado, viu, professor, pelas informações. Falou, meu amigo. Prazer, viu? Bacana aí, Jefferson. Prazer. Até amanhã. Falou. Quem mais está aí? Andréia, Fábio. Professor, Diga, meu amigo. Eu estive ausente na aula e eu queria saber se você vai passar alguma atividade de reposição para essa ausência. Então, Fábio, a aula de ontem ela foi uma aula de exposição dialogada, né? Foi uma aula mais assim que a gente trabalhou conceitos. Foi uma aula muito importante do ponto de vista conceitual mesmo, tá? Ontem a gente tenta mesclar atividades práticas com atividades teóricas, mas ontem, inescapavelmente, foi uma aula em que a gente precisou trazer alguns conceitos. Então, o que eu assim, sugiro, né? O que eu oriento que você faça. Assista a aula de ontem gravada, tá bom? Assista a aula de ontem gravada, porque eu não vou te passar nenhuma tarefa que eu não passei para os colegas. Se você assistir a aula gravada, eu já me dou por satisfeito, porque, assim, no seu próprio interesse, porque é uma aula que a gente tratou de conceitos muito importantes para a disciplina. Controle interno, auditoria interna, sistema de controle interno e atividades de controle que a gente desdobrou aqui hoje. Então, o que eu te oriento, assista a aula e depois bate comigo se você tiver alguma dúvida, tá bom? Mas a atividade não tem nenhuma, não. Não, perfeito, professor. Eu já ia assistir essa aula mesmo nesse final de semana para acompanhar, né? Acompanhar Beleza. as ideias da turma. Obrigado, beleza. professor. Falou? Beleza, Fábio. Abraço, cara. Abraço, valeu. Professor, é a Andréia, tudo bem? Diga, minha amiga Andréia. Boa tarde. Boa tarde. Professor, eu estou com uma situação que eu gostaria que, né, se possível, o senhor me desse uma orientação. Certo. Vamos lá. Podendo? Olhe bem, tem a questão lá de um contrato, né, de mão de obra, né, dedicação serviço, e ocorreu no meio do contrato o apostilamento por conta de um reajuste salarial de um dos postos de trabalho. E aí teve o reajuste do contrato, né? O contrato ficou um valor maior por conta da convenção coletiva e tal. E o que é que acontece? A empresa ela está alegando não dar esse reajuste para a categoria, no sentido de que eles, a carga horária contratual do posto de trabalho, da categoria, ela está menor. Por exemplo, a convenção deu o valor lá se refere a 44 horas.
E lá no contrato, o posto de trabalho é só 40 horas. Isso pode acontecer? Assim, a gente pode, assim, é aceitável? Como é que a gente poderia... Minha amiga, entendi. É porque muitas vezes o caso concreto ele tem nuances, né? Tem peculiaridades que, assim, numa toada assim, superficial fica difícil, né? A gente entender a complexidade toda. Mas me chamou a atenção você ter mencionado que isso foi feito por apostila, né? Porque, veja, os insumos de um contrato com demo, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, eles variam de maneira assimétrica, né? Então, eles têm que ser, como ele tem uma variação, essa variação ela demanda uma composição analítica de custos, ela não pode, pelo menos assim, como regra, uma regra que praticamente não tem exceção, ela não pode ser objeto de reajuste por índice, né? Ela demanda um requerimento por parte do contratado em que ele vai demonstrar a variação analítica desses custos, né, de maneira assimétrica, e a administração ela vai avaliar essa convenção coletiva de trabalho, os insumos, e aí ela vai conceder a repactuação, não a repactuação é uma forma de reajuste, né, mas ela não é um reajuste em sentido estrito. Eu até li aquele material que o senhor mandou o link, né, explicando sobre os reajustes, quando de ofício, se constasse ou não, e fazendo essa diferenciação mesmo da repactuação. Tá esquisito, porque, assim, contrato demo, tirando os insumos, e aí os insumos, sim, os insumos no contrato demo, eles podem ser objeto de um reajuste, que é aquela mera aplicação de cláusula contratual e que consiste num fator geral, né, no índice geral ou setorial, então pode ser lá um IGPM, um IPCA, que são índices gerais, ou índices específicos, INCC e CTI, que vão incidir sobre os insumos. Aí, tudo bem. Aí pode ser por apostila. Mas a estrutura de custo do contrato demo, ela não é só insumo, né? E não são nem todos os contratos demo que o insumo fica separado, né? Porque tem contrato demo que o insumo entra lá numa daqueles módulos lá da planilha de formação de preços, né? Então, amiga, eu fico assim até com receio de analisar. Tá. Porque assim, se foi feito por apostila, já começou errado, né? Salvo se foi apenas sobre o insumo. E se foi apenas sobre o insumo, não tem que estar discutindo posto, tem que estar discutindo o insumo, que é uniforme, sei lá, material de limpeza, né? Munição, só um contrato de vigilância. Isso é insumo. Se você está discutindo posto, a categoria, o piso da categoria, sim, o piso de cada cargo, isso não pode ser feito em hipótese alguma por apostilamento. Tá. Isso demanda termo aditivo ao contrato, né? Tá, ô professor, eu posso até também estar equivocada, tá? Eu estou só apenas colocando a situação, porque assim, eu já peguei, vamos dizer assim, o bonde andando, né? Então, assim, eu tô... Mas fica atenta, talvez, como você está entrando agora, talvez seja a primeira coisa para você detectar aí, o controle preventivo. É você ver o seguinte, peraí, foi mexido num elemento de composição de custo, salário, por apostila, é a primeira pergunta que você tem que responder. Porque se foi feito isso, todo o restante vai ter que estar errado, vai ter que ser corrigido. Então, aquilo que a gente chama no direito... aditivo, né? Tem que ser por termo aditivo. É aquilo que a gente chama no direito de análise prejudicial. Ou na área de TI, aquilo que ele... É por isso que o pessoal pergunta, você liga lá, pô, acabou a internet. Aí a primeira coisa que o pessoal fala para você é o seguinte, o aparelho está na tomada, aí você fala, pô, não acredito que o cara está me perguntando isso. Né? Mas é porque, surpreendentemente, tem gente que liga para resolver o problema da internet e que o aparelho está fora da tomada. Então, assim, é a mesma coisa. Se foi feita uma mudança em elemento de custo que varia de maneira assimétrica, tem composição, que demanda uma demonstração dessa variação de maneira analítica, isso, em hipótese alguma, pode ser feito por apostila. Então, assim, o tá fora da tomada para você. É a primeira coisa que você tem que saber. Se foi feito por apostila, já tá, o resto todo está errado. Você não precisa nem se preocupar de 40 horas, 44 horas, 44 horas, produtividade, posto. Se foi feito por apostila, já está errado. Entendeu? Aí você tem que corrigir isso. Beleza, então, professor. Obrigada, tá?
Tá bom? Não, mas conte comigo aí. Depois, quando a situação estiver melhor delineada, eu coloquei meu e-mail para vocês, eu estou sempre à disposição, podendo ajudar, estou às ordens. É Ementário mesmo, né? Isso, ementário@ementário.info, é meu e-mail. Eu vou buscar mais informações, mais elementos, né? Para poder, assim, depois eu ver com mais detalhes com o senhor, pode ser? Claro, sem sombra de dúvida. Conte comigo. Tá, muito obrigada e um bom almoço. Valeu, André. Você também, minha amiga. Obrigada. Professor, são cinco atividades para a gente conseguir a nota, né? Para a gente estar fazendo uma é a matriz, outra é o nosso trabalho de probidade, né? Isso. Outro é o preenchimento lá do plano de ideias. Isso. Né? E quais são os dois outros, professor? É porque, olha só, o texto que eu estava pensando em fazer aqui, depois eu mudei, tá? Eu não vou mais avaliar o texto, tá bom, de vocês, porque senão ia acabar, eu fiquei pensando aqui, ia acabar ficando uma situação que talvez alguns de vocês iam abordar de uma maneira mais detalhada controle social, a contabilidade, transparência, e outros não, e acaba ficando assim, na minha concepção, e acaba ficando uma situação um pouco assimétrica, um pouco injusta. Então, eu não vou mais avaliar controle social e transparência, tá? Então, eu vou dar esses 2 pontos para todo mundo. O que eu vou avaliar? A apresentação de probidade, que vocês já fizeram, a matriz de análise, que vocês já fizeram também, então, esses 2 elementos já estão avaliados, o estacionamento de 10 que vocês estão fazendo, e no último dia, no sábado, na quinta, na nossa última aula, a matriz de atendimento que eu ainda vou propor, tá bom? É uma atividade que ainda vai ser proposta, beleza? Ok, professor. Obrigada, viu? Tá bom? Nada, que isso. Falou, Marília. Até amanhã, na verdade, né? Amanhã a gente está aí. É verdade, professor, ainda até amanhã. Não se esqueça de mim. Amanhã, 8h30, eu estou aqui. Não vou esquecer, não. Tchau. Tchau, bom descanso. Tranquilo? Yara está por aí? Alguma coisa? Tranquilo? Então, eu vou pedindo aqui para a professora Patrícia. Finalizando aí o término da gravação. Então, para quem assistiu a aula gravada, até a próxima aula, tá bom? A professora Patrícia já vai finalizar aí a gravação.